Boa noite, galera. Boa noite, gente. Obrigado pela galera que gritou na hora que minha foto apareceu ali. Não foi eu que coloquei, não, foi o Eudes que montou junto com o Alex, o Alex que montou o vídeo, né? Gente, queria convidar vocês a abrirem suas Bíblias lá em Romanos, capítulo 1. Vamos ler a partir do verso 16. Ontem a gente teve a vigília aqui, uma pena que uma parte grande de vocês não pôde vir. A gente deve ter tido aproximadamente 50 de vocês, mas a galera que veio, né, já de maneira nenhuma nunca vai se arrepender de ter ficado aqui até 2 horas orando. Foi um tempo muito precioso de a gente, né, buscar a Deus, estar na face dele ali, separar esse tempo para ele, e a gente realmente tem que aproveitar essas oportunidades, porque a gente deve fazer a próxima em fevereiro. A gente quer fazer de 3 em 3 meses uma vigília grande assim, né? Então na próxima já fica ligado, já pergunta para quem veio ontem como é que foi. Tá legal? Quem está empolgado com o congresso aí? Viu que a galera vibrou? Vamos lá. Quem já fez a inscrição? Levanta a mão. Não é possível, tem muito mais gente gritou do que fez inscrição. Então a gente já estava com mais ou menos 170 inscrições. Então deve ter uns 100 de vocês que não levantaram a mão. Então se vocês se inscreverem, a gente já sobe o número de inscritos aí. Então eu queria te encorajar a entrar lá, a fazer. Por que é importante? Para a gente, para uma série de questões de organização do evento, é importante a gente saber a quantidade de pessoas que a gente deve esperar, tá? E a gente ontem orou muito por isso, porque não é um evento 8 horas da noite, né, como normalmente seria. A galera vai ter que fazer uma força maior, que é a força de quebrar a rotina de chegar aqui 8 horas, chegar 6 horas na sexta e no sábado. Quinta-feira é 8, mas sexta e sábado vai ser começar às 6 e vai até 10, né? Então são 2 momentos de culto com palestra, e a gente crê que vai ser muito bom, vai ser imperdível. Então já vai se programando para isso. Não vou chegar aqui 8, vou chegar 6, que talvez esteja aquele dia de sol, de praia, e você vai sair da praia mais cedo para vir. Então coloque esse propósito no coração, porque a gente crê que você não vai se arrepender, né? Todo mundo que vai falar aí, esse pessoal que vai vir, a gente que está com a mão na massa, está lá, né, no olho do furacão, lá no meio da missão, para falar sobre esse tema aí, comissionados. Vamos para a nossa mensagem então, queridos. Romanos, capítulo 1, vou ler a partir do verso 16. Diz assim a palavra: não me envergonhe do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu, depois do grego. Porque no evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que do princípio ao fim é pela fé, como está escrito: o justo viverá pela fé. Portanto, a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que suprimem a verdade pela injustiça. Pois o que de Deus se pode conhecer é manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou. Pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, porque tendo conhecimento de Deus, ou tendo conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória do Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança do homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira, e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou a paixões vergonhosas. Até suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza.
Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Tornaram-se cheios de toda sorte de injustiça, maldade, ganância e depravação. Estão cheios de inveja, homicídio, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos. Inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, são insensatos, desleais, sem amor pela família, implacáveis. Embora conheçam o justo decreto de Deus, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Senhor, vamos falar nessa noite um pouco sobre a Tua justiça, Senhor, e queremos cada vez mais ter uma visão madura a respeito desse tema, uma visão cristã, bíblica e biblicamente fundamentada. Senhor, vem nos livrar de um conceito de justiça fundamentado no nosso coração enganoso, desesperadamente corrupto. Vem nos fazer sensíveis ao Teu conceito de justiça, abertos e convertidos a Ele. Vem nos fazer cheios de temor no coração, por sabermos que o justo juiz virá e estabelecerá o seu tribunal final, em que o Senhor decretará todas as coisas para a glória e louvor do Teu nome. Fala o nosso coração nessa noite, vem nos instruir, vem nos advertir, vem nos alimentar na fé, é o que te pedimos em Teu nome, Jesus. Amém, Pai. Amém. A gente ouve muito falar sobre justiça e sobre injustiça, não é? Sobre o que é justo e sobre o que é injusto. E, na verdade, a gente não vai falar hoje sobre a justiça, talvez que alguns aqui estejam estudando na faculdade, que estudam direito, a justiça dos tribunais. Porque essa justiça, ela é uma justiça remediativa dentro de um contexto, vamos dizer assim, social, humano, limitado. Mas quando a Bíblia fala de justiça, ela não se atém a esse conceito de justiça, que é importante, que é bíblico também. Mas ela expande esse conceito para falar de uma justiça com J maiúsculo, que é a justiça levada às suas últimas consequências. É aquela justiça diante da qual juiz nenhum permanece, diante da qual o homem mais justo do mundo não seria capaz de permanecer diante dessa justiça. A justiça de Deus, levada às últimas consequências por aquele que criou todas as coisas. E as pessoas vão construindo conceitos de justiça também em relação ao que é certo e o que é errado na eternidade, não é verdade? A gente vê, por exemplo, algumas manifestações religiosas, como o Espiritismo. O Espiritismo tem todo um conceito de justiça construído, que na verdade é um conceito que de algum modo é autocomplacente com o homem. É isso que o homem faz, quando ele quer falar de justiça, ele fala de uma justiça que ele pode controlar, que ele pode manipular, que ele pode fazer uma coisa aqui e ali e receber uma certa recompensa que ele espera receber, porque afinal de contas ele está cumprindo aquela justiça que ele criou, não é? O universalismo, que alguns cristãos acolhem, que é a doutrina de que todos vão ser salvos. Ninguém vai para o inferno, não existe inferno. O inferno é o sofrimento aqui no mundo. É uma filosofia que muitos cristãos seguem, e parece que está aumentando, crescendo cada vez mais. Por quê? Porque é interessante para a gente. É interessante suprimir, eliminar o inferno da nossa frente e trabalhar só com a ideia de que todos vão ser salvos. Então, o que são esses pensamentos, essas filosofias? São tentativas de controlar a justiça e propor um senso de justiça que seja humanamente construído, seja humanamente aceito, né? Que eu e você aceitaríamos sem ter o Espírito Santo, né? Sem nascermos de novo, sem a experiência de confronto com Deus. Agora, o tema fundamental de Romanos, que é o livro que a gente está lendo aqui, é a justiça pela fé mediante a graça.
O Paulo vai falar o tempo todo a respeito de justiça e de justificação, e o que ele vai fazer é exatamente virar do avesso esse conceito humano, antropológico, ou seja, construído talvez pelas ciências sociais de justiça, e falar assim: olha, tem um conceito de justiça que está acima disso tudo, e o homem está tentando barganhar com Deus, está tentando mostrar para ele que as coisas não são bem assim, mas isso não vai colar. E a gente vai entender então o que Deus revela sobre a justiça dele a partir desse texto aqui. A primeira coisa que revela a justiça de Deus segundo Paulo é a sua manifestação de si mesmo. Interessante isso, não é? Como é que alguém seria julgado por uma justiça que ele não conhece, por um Deus, por uma lei, por um critério inacessível para ele? Como poderia isso? Então, por causa disso, Deus faz questão de se movimentar em direção ao homem, a mim e a você, e revelar por diversos meios a si próprio, para dizer: olha, a partir do momento que você recebe a revelação de Deus, você já não pode mais se desculpar. Deus nos desarma, não somos nós que desarmamos a Deus e propomos um conceito de justiça diferente, é Ele que nos desarma. E a primeira coisa que Ele fala a respeito de justiça é que Ele revelou a sua justiça quando se manifestou. Quando é que Ele se manifestou, segundo Paulo? Lutero dizia que Deus é um Deus escondido, ele trabalhava com essa ideia, porque por mais que Deus tenha se revelado muito, Ele ainda se mantém parcialmente escondido. Mas na verdade há duas formas pelas quais Deus se revelou aqui. Uma delas, segundo Paulo, é a própria criação. E Paulo não fala assim: olha, a onipotência, o fato de que Deus é criador e todo-poderoso, está manifesto na criação, não. Ele fala que a natureza divina dele está evidente nas coisas que foram criadas. Ou seja, ninguém pode dizer que não teve a oportunidade de conhecer a Deus, porque mesmo antes que a palavra fosse revelada, que houvesse uma revelação especial, escrita, através lá dos 40 autores, ao longo de 1500 anos aproximadamente, mesmo antes disso, a criação evidencia o ser de Deus. Interessante, algum tempo atrás eu estive num congresso de teologia lá em São Paulo, e teve um debate no congresso entre ateus evolucionistas e dois cientistas do design inteligente, sendo que um era cristão e o outro não, e ambos defendiam o desígnio inteligente ou design inteligente. O que é essa teoria do design inteligente? É a conclusão a que muitos cientistas estão chegando de que é impossível o mundo, a natureza, funcionar de uma forma tão ordeira, harmônica, concatenada, uma coisa fazendo sentido para outra, tão racional, se não houver um ser inteligente por trás disso tudo. Porque essa é uma lógica que se aplica a tudo. O celular que está aí no teu bolso, teve uma inteligência por trás disso, Então, a revelação de Deus é evidente na própria criação. Paulo vai a fundo na questão. Você quer saber o que é justiça? É um Deus que promete juízo, mas Ele se revela ao homem, e se revela em primeiro lugar na criação. Então, desde a criação, os atributos invisíveis de Deus, Ele não está falando de atributos visíveis, está falando dos invisíveis, são evidentes. Mas o homem natural não aceita as coisas do Espírito, não é verdade? Salmo 19, verso 1 diz assim: os céus declaram a glória de Deus, o firmamento proclama a obra das suas mãos, a natureza grita que Deus existe, que existe um ser inteligente supremo. Isso é evidente, seria ilógico crer de modo diferente. A segunda coisa que Paulo fala a respeito dessa forma de Deus revelar a sua justiça se manifestando é a revelação especial. Ele começa no verso 16 falando: não me envergonho do evangelho, porque é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Mais adiante, no verso 17, ele fala: porque no evangelho é revelada a justiça de Deus. Vamos falar de justiça? Então precisamos lançar mão do evangelho. O que Jesus falou sobre isso? O que está revelado? O que está na Bíblia sobre isso? Porque o Criador, aquele que em si tem como atributo a justiça
no seu nível, vamos dizer assim, mais profundo e mais elevado, né? Assim como Deus é amor, Deus é justo 100%, Ele é a fonte de toda a verdadeira justiça, de toda a verdadeira equidade, né? Ele é um Deus que se manifestou especialmente pela sua palavra, pelo Evangelho. Quer saber quem é um homem 100% justo que já passou por esse mundo? Tem que olhar para Jesus, é isso que ele está falando aqui, né? E não pode, depois de olhar para a criação, olhar para o Evangelho, olhar para a palavra revelada, olhar para tudo isso e negar. Não pode simplesmente virar as costas para Deus e dizer que seria injustiça Deus mandar alguém para o inferno ou permitir que alguém vá para o inferno, porque nós não temos condição moral disso. Só quem não tem pecado tem condições morais de fazer esse juízo. Então, essa é a primeira evidência da justiça de Deus, e algo que o texto revela para nós sobre ela. A segunda é que, na sua ira diante, Deus revela a sua justiça na sua ira diante da resposta do homem à sua revelação. Ou seja, diante de uma revelação tão inquestionável, tão absoluta, tão clara, tão evidente, o homem mesmo assim se volta contra Deus, questiona Deus, se rebela contra Deus, desobedece a Deus e vai se impondo como senhor de si mesmo, a despeito do que Deus pense, goste ou deixe de gostar. E aí, gente, verso 18, ele diz assim: a ira de Deus é revelada dos céus contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm, que suprimem, que ignoram, que preferem fingir que não existe a verdade, para criar uma verdade própria, um senso de justiça próprio. Aí a ira de Deus se revela contra essa atitude. Aí a gente ouvindo assim, com esse ímpeto todo, fala assim: mas Jonas, você não está falando de mim não, né? Porque eu não faço isso, eu não me rebelo. Isso seria hipocrisia, gente. Todos nós temos essa semente do pecado no nosso coração, temos essa inclinação o tempo inteiro para ficar jogando com Deus, para ficar fingindo que não é bem isso que a Bíblia fala, para ficar fingindo que a gente não está muito claro para mim se isso é certo ou errado, quando dentro do nosso coração o Espírito Santo está gritando com o megafone: está errado, e você sabe que está errado. Por que você insiste em ficar defendendo a sua própria correção e a sua própria justiça, se você sabe que ela é totalmente furada, inconsistente, se você sabe que ela está te levando para destruição, para perdição? É isso que ele fala. A ira de Deus se revela. Se Deus vê o homem indiferente, ignorando ele, diante da manifestação do que Jesus fez por nós, se esvaziando da sua glória, morrendo em nosso lugar, a morte que era para nós morrermos, e a gente cospe no rosto de Jesus com as nossas ações ímpias, iníquas, arrogante, prepotentemente, se a gente age assim, detendo a verdade pela injustiça, a gente está suscitando a ira de Deus. É isso que Paulo está falando. Deus não seria justo se ele fosse aquele bonachão que fica olhando assim: ah, tudo bem, não tem problema não. Não, ele fica irado. A ira, eu tenho experimentado um pouco do que seja a ira hoje que eu sou pai, e nada me ira mais do que a desobediência do meu filho. E sabe o que eu tenho descoberto na paternidade? Que para eu não me irar com o erro dele, com a desobediência dele, erros que eu sei que estão prejudicando ele, podem prejudicar ele mais ainda no futuro, eu teria que ser completamente vazio de amor pelo meu filho. A maior evidência de que eu amo meu filho é o fato de eu ficar irado com o erro dele, é o fato de eu agir de uma forma enérgica, corrigindo ele. A maior evidência de falta de amor seria a minha apatia, a minha indiferença. O problema é dele. Deixa ele seguir o impulso do próprio coração dele e se perder, né? Deixa simplesmente a vida levar o meu filho.
Em segundo lugar, ainda nesse segundo ponto aqui, a ira de Deus se manifesta por a gente deter a verdade pela injustiça e por a gente desprezar arrogantemente a revelação. Verso 21, porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram, nem lhe deram graças, mas seus pensamentos tornaram-se fúteis, e o coração insensato deles obscureceu-se-lhes, dizendo-se sábios, tornaram-se loucos. É um caminho, gente, de insanidade. Esse caminho de ficar tentando se impor diante de Deus e fazer valer a tua lei, o teu senhorio, o teu governo, e vai ser do meu jeito, é um caminho que vai deixando a gente devagarinho louco. É isso que Paulo está falando. Perdido, a gente vai ficando perdido na futilidade dos nossos próprios pensamentos. Uma mente obscurecida, achando que a gente está abafando, a gente se torna louco. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, olha que pesado, ele os entregou a uma disposição mental reprovável para praticarem o que não deviam. Essa palavra que Deus os entregou, ela se repete 3 vezes nesse texto. Deus os entregou aquilo que o seu próprio coração já queria. E isso nos mostra, irmãos, que muitas vezes a gente não tem se entregue porque Deus não tem permitido que a gente se entregue. Pela misericórdia dele, pela graça dele, há um freio que às vezes impede a gente de se jogar no precipício de cabeça. E esse freio a gente crê que é a presença da misericórdia, da graça e da vida do Espírito Santo em nós, porque do contrário a gente se joga de cabeça mesmo, moralmente. E ele está falando, é isso que ele está falando, o próprio Deus os entrega. A ira dele é tanta que ele chega a um ponto que diz, sabe aquele pai que está 20 anos tentando conduzir o filho, ensinar o filho, de repente não, agora vai para fora e segue a sua vida. Nada mais terrível para um filho do que ser expulso de casa por causa de um pai zeloso que durante muito tempo lutou e chegou a um ponto que disse, você agora é adulto, você fez a sua própria opção de desgraça, siga o seu próprio rumo agora. Nada mais terrível do que isso que ele está falando. Quer saber o que é justiça? Onde há justiça, há ira, há indignação, não é? Deus é um Deus indignado, é um Deus irado, constantemente um Deus irado. Mas eu pensei que Deus estivesse sentado em nuvens brancas, o tempo inteiro com o rosto sorridente. Deus não é como eu e você, limitados a uma expressão. Deus é um ser muito mais complexo na sua divindade. Ele é 100% amor e 100% irado. A gente separa essas coisas, Deus não. A ira de Deus não é como a nossa, uma ira pecaminosa, descontrolada. A ira de Deus é uma ira justa, santa, como a ira de Jesus no momento que ele pegou o azorrague de cordas e começou a virar mesa de vendilhão dentro do templo. Indignado, irado, pela falta de temor expressa naqueles homens. Então, gente, falar em justiça, a gente vai ter que falar na ira de Deus. Pedro diz, 1 Pedro 5,6, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus. Nosso papel não é questionar e ir contra ou combater a ira de Deus e a justiça dele e os decretos dele e as coisas como ele estabeleceu, mas nós nos submetermos humildemente debaixo da poderosa mão de Deus. Por quê? Porque Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede sua graça aos humildes. Se por um lado a sua prepotência e a minha suscitam a ira de Deus contra nós, por outro lado, ele concede graça a quem se humilha, quem fala, Deus, eu estou errado mesmo, preciso me consertar, Senhor, vem aprumar minha vida, vem me colocar minha vida no caminho certo, vem converter o meu coração, porque eu não quero ser alvo da tua ira, e eu sei que o Senhor é um Deus justo, que nunca vai se conformar com a minha atitude de rebelião aberta contra ti. Terceira característica, ou a terceira aspecto revelado sobre a justiça de Deus em Paulo aqui, é que a justiça de Deus se revela em seu juízo condenatório sobre o homem. Ele agora vai mais além, vai um pouco à frente. Ele fala sim sobre
juízo final, não é? Deus os entregou, não é? Ou seja, já aquele momento de empurrar o homem rumo à sua própria desgraça e destruição e autodestruição. O verso 25, 24, ele diz assim: por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração, para a degradação do seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus. E ele continua argumentando no 26, ele diz: por causa disso Deus os entregou a paixões vergonhosas, até as mulheres mudaram sua forma natural de se relacionar. Mais adiante, no final do 27, receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. 28, além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, ele os entregou a uma disposição mental reprovável. Verso 32, embora conheçam o justo decreto de Deus, continuam a praticar essas coisas e também aprovam quem as pratica. Deus promete também na sua palavra uma condenação. Tiago diz assim, capítulo 1, verso 13, quando alguém for tentado, jamais deverá dizer: estou sendo tentado por Deus, pois Deus não pode ser tentado pelo mal e a ninguém tenta. Deus não opera esse pecado no nosso coração, nem nos dirige rumo a esse pecado e essa desgraça. Ele simplesmente permite que de algum modo a gente encaminhe, ou a gente seja encaminhado pelo nosso próprio coração à desgraça. Então Mateus 13, 40 diz assim: assim como o joio é colhido e queimado no fogo, assim também acontecerá no fim desta era. O Filho do Homem enviará os seus anjos, e eles tirarão do seu reino tudo o que faz cair no pecado e todos os que praticam o mal. Eles o lançarão na fornalha ardente, onde haverá choro e ranger de dentes. Tudo que faz cair o homem, não é? O projeto do reino de Deus ainda não está completo, é verdade. A gente já vive a realidade do reino, mas a gente ainda tem que lidar com situações que nos fazem cair, nos fazem pecar, até fraquezas nossas pessoais. Agora, gente, o último ponto que a gente tem que, obviamente, falar aqui a respeito da justiça de Deus é aquela justiça, ou aquele caráter da justiça de Deus evidente na obra salvadora de Jesus por nós, não é? Se por um lado Deus revelou a si mesmo, revelou a sua justiça, revelou que haverá um juízo final e que o homem rebelde contra ele já sofre consequências aqui e vai sofrer uma condenação eterna, por outro ele diz assim: eu enviei meu filho para morrer no lugar daqueles que não querem ser alvo dessa ira até o fim, por aqueles que querem experimentar um projeto de vida trilhado ou traçado pelo próprio Deus para nós aqui neste mundo ainda. A gente não tem que pensar no reino de Deus como uma coisa futura. Quando eu for salvo, quando eu for para a glória, quando eu for viver na presença de Deus vai ser muito bom. Não, tem que ser bom hoje. Deus quer ter um relacionamento pessoal com a gente hoje. Jesus morreu não para que a gente fosse salvo no futuro. Jesus morreu para que a gente viva em novidade de vida, para que a gente viva uma vida pujante, uma vida cheia, plena, aqui nesse mundo ainda, com todas as lutas que a gente enfrenta, uma vida alegre, uma vida contente, uma vida satisfeita, uma vida vitoriosa espiritualmente falando. Mas é isso que a gente tem experimentado muitas vezes. A verdade é que Jesus satisfez a justiça de Deus. Em Cristo nós somos justificados, a gente sabe disso, né? Nós não somos justificados pelos nossos méritos, porque a gente obedece a Deus. A gente é justificado porque Jesus morreu por nós e nos deu acesso à justiça dele. Agora, a gente muitas vezes não usa aquilo que Jesus conquistou por nós na cruz por um preço altíssimo de sangue inocente. A gente vai vivendo como se Deus simplesmente não existisse, como se a justiça dele não existisse, como se a verdade não fosse verdade. A gente vai vivendo e se sente no direito, irmãos, de viver uma vida desapaixonada. A gente tem falado sobre isso. Ontem na vigília a gente falou um pouco sobre isso e clamou a Deus para que Deus
nos torne reapaixonados, ou nos torne apaixonados novamente por Ele. Porque, gente, não faz sentido nenhum a gente ter acesso às verdades que a gente tem e viver uma vida desapaixonada, indiferente, apática, sem projeto, sem se sentir um comissionado, sem entender que a gente está dentro de um projeto muito maior e muito além dos nossos próprios planos afetivos e de carreira. Um projeto missionário, no sentido mais amplo da palavra. Ser usado por Deus para servir a Ele, evangelizar, pregar, praticar boas obras, como a palavra diz que a gente foi salvo especificamente para praticar essas boas obras, para viver uma vida coerente com o Evangelho. Segundo aos Coríntios 2:14, Paulo diz assim: mas graças a Deus que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento, porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes somos cheiro de morte, para aqueles fragrância de vida. Percebeu o que Paulo falou? A tua vida está exalando algum perfume. Se for o teu perfume próprio, o perfume de um pecador, não está fazendo diferença nenhuma. Mas se o teu perfume, a fragrância for a de Cristo, se as pessoas se chegarem perto de você e cheirarem Cristo em você, quem é salvo vai falar: olha que perfume maravilhoso. E quem está debaixo de juízo, de condenação e de rebeldia, vai sentir cheiro de morte, vai falar: a vida dessa pessoa evidencia o meu próprio erro, eu não quero essa pessoa para mim, porque ela evidencia que eu estou no caminho de morte. É isso que Paulo está falando aqui. Então, gente, por quê? Porque a nossa vida, uma vez que a gente entregou a vida para Jesus, uma vez que a gente se tornou alvo da misericórdia dele, e que uma vez que a obra dele se tornou prática para nós, a gente então foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, e a gente é chamado a viver uma vida diferente. Olha o que Paulo fala em Romanos 8, de 1 a 2, para a gente encerrar aqui leve, não é? Tem gente que pensa assim: poxa, pesadona, né? Palavra falando sobre a justiça, mas olha o que Paulo fala: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus, porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Não tem mais condenação. Por quê? Porque eu estou em Cristo. Porque a minha relação com a igreja não é uma relação apenas religiosa, de frequentar culto. Eu vou lá porque eu quero adorar a Deus. Aquilo que Felipe estava falando aqui no meio do louvor, encorajando a galera a adorar de coração, com todo o ser, como a gente estava cantando, às vezes da boca para fora. Não vim aqui cantar músicas bonitas da boca para fora, eu vim aqui expressar a minha adoração, a minha gratidão, a vida que eu tenho vivido diante de Deus, porque eu fui livre da condenação que a justiça de Deus previa para mim, não porque eu sou bom, mas porque Jesus morreu por mim e me substituiu naquela cruz que era minha. De modo que agora, tomar minha cruz dia a dia e seguir Jesus não é um peso mais, é uma alegria, é um motivo de leveza, é um motivo de prazer. Quando eu digo não para algum pecado, para alguma proposta carnal, meu coração se enche de alegria, de prazer, de consciência de que eu estou fazendo isso porque Deus está comigo e de que eu quero viver para a glória dele. E aí, gente, esses que estão vivendo assim, exalando o bom perfume de Cristo, Jesus diz assim: o rei dirá naquele último dia aos que estiverem à sua direita: venham, benditos do meu Pai, recebam como herança o reino que lhes foi preparado desde a criação do mundo. Essa é a frase que eu e você devemos esperar receber de Deus. Mas se a gente vai ou não ouvir isso do Senhor no dia do juízo, isso é óbvio, vai depender da vida que a gente está levando aqui, sim. Não porque as nossas obras comprem a salvação, mas porque as nossas obras evidenciam que houve salvação, que a nossa salvação é consistente, é verdadeira. Fomos salvos para boas obras, para viver uma vida justa, correta, coerente, diante do padrão e do referencial de justiça de Deus.
Feche seus olhos, vamos colocar nossa vida diante do Senhor.